Gente, voltei aqui que a conexão aqui, a minha estava muito instável, ele estava caindo. Bom, vamos lá, já estamos ao vivo aqui de novo. Vamos esperar o pessoal chegar. Quero ver aí quem é que está aí, quem é que não está. Quero ver quem é que está interessado. Deixa eu ver se meu áudio aqui tá ok. Vamos esperar o pessoal chegar. Deixa eu avisar aqui para o pessoal que nós já estamos online. Deixa eu avisar aqui, pessoal, que nós já estamos online. Ok. Amigos, vamos colocando os coraçõezinhos. A doutora Mônica vai já entrar. Lembrando que essas são lives de aquecimento para a Maratona Advocacia na Prática. A maratona que vai ser do dia 4 ao dia 9 de agosto. Tivemos lives desde sexta-feira para essa maratona de aquecimento, que eu quero todo mundo aquecido nos dias da maratona. A maratona conta com 4 aulas que serão gravadas e disponibilizadas para vocês. Eu já estou trabalhando e me dedicando muito mesmo nessas aulas. E eu espero que vocês gostem, óbvio. Quero o comentário de vocês nessas aulas. Separei assuntos assim que são realmente do nosso dia a dia. Separei assuntos assim que são realmente a dúvida de todo mundo que está na prática, todo mundo que tem aquela dúvida daquela vala, né, daquela divisão que fica entre realmente a faculdade de Direito e a advocacia. Olha os amigos chegando aí. Amigos, coloquem os corações, que é para o Instagram avisar que nós já estamos online, que o Instagram está com uma regra muito cruel de distribuição de conteúdo. Então isso, coloquem os corações. No aviãozinho você consegue enviar essa live para quem estiver precisando, aquele coleguinha que você sabe que ele está precisando vir para cá, mas ele ainda não conseguiu tirar a busanfa da cadeira. Dá uma cutucada que você mandando pelo aviãozinho, ela vai direto para o direct dele. Lembrando, amigos, que todas essas lives, desde segunda-feira que nós estamos fazendo live, já tivemos direito de família, direito tributário, direito do trabalho, direito previdenciário. Hoje a gente vem com essa dúvida que assolou, né, todo mundo, que em relação aos contratos de aluguel, como é que fica. A gente vai receber uma especialista na área de direito civil, que é a doutora Mônica Oliveira, aluna nossa do Cafeína Jurídica, aqui da turma online do Cafeína. A Mônica é, assim, uma profissional de uma maturidade muito grande mesmo. Ela sabe lidar com essas questões, ela é uma profissional que tem muita experiência, que eu digo mesmo, de mercado, né? Para lidar com tudo isso, para deixar o cliente tranquilo. E foi por isso que eu trouxe ela para cá. A gente vai ficar disponível para responder as dúvidas de vocês. Mas eu quero saber daqui quem que está acompanhando as lives, quem que está acompanhando o material que a gente está trazendo para cá, essas aulas que a gente já fez de direito de família, direito previdenciário. Quem estiver aí ouvindo agora e já tiver assistido, nem que seja uma parte desse material, coloca um eu aí para eu saber aí o que está se passando na vida de vocês. Lembrando que todas essas lives vão... Olha, a Lorena, super Lorena, nossa amei nossa conversa de ontem com a Lorena. Grande Mônica Vazinha entrando aqui também, nossa especialista em direito tributário. Quem estiver acompanhando, digita um eu para eu saber como é que está o conteúdo de vocês. Lembrando, as lives vão sair do ar no dia 9 de agosto. Quem ainda não atualizou, ai Aline, mas que malvada, por que tu vai tirar do ar? Porque eu tô pegando no pé mesmo, eu tô pegando pesado e eu quero compromisso de vocês. Quero compromisso, quero tirar vocês da cadeira para vocês estudarem. E não tem tempo de estudar. Tem tempo sim, tempo a gente tem quando quer, tempo quando é prioridade a gente tem. Acorda meia hora mais cedo, vai dormir meia hora mais tarde, você já tem 1 hora. O tempo que você está em diligência de um lugar para outro. Adriana, seja bem-vinda. Boa tarde, minha querida. Você está em diligência, está dentro do Uber, está dentro daquilo. Quando você vê 10 minutos aqui, 15 ali, você já juntou 1 hora também. Então, dá. Só que é difícil, E a gente tem que querer. E aqui, amigos, é um investimento que a única pessoa que vai lucrar com esse investimento é você. Você e, óbvio, sua família, as pessoas que trabalham, que moram junto com você. São essas pessoas que vão lucrar com o seu crescimento, com o crescimento da sua advocacia. É uma tarefa fácil, Aline? Dá para colocar tudo no e-book, eu tomar uma pílulazinha com 2 goles d'água? Não. São muitas decisões. A Mônica vai conversar aqui com a gente. Ela passou por todo o procedimento do Cafeína Jurídica.
E são decisões muito grandes que a gente tem que tomar na nossa vida, às vezes muito difíceis mesmo. Eu realmente, eu pego no pé, mas eu sei que não é fácil, eu sei que envolve muita coisa da nossa vida pessoal, e é por isso que eu estou montando isso tudo para vocês. Isso aqui, para mim, amigos, é como se fosse uma sala de aula, que é um momento que eu consigo trocar com vocês um material que foi muito importante para mim, ainda é porque eu aplico até hoje, aplico na vida dos meus alunos, das minhas alunas, e tem um resultado incrível, tá? Então, quando as pessoas realmente... eu vejo que elas estão engajadas. Aline, a gente está fazendo, Aline, a gente assistiu, Aline foi útil. Quando me mandam feedback lá no direct do Instagram, no meu WhatsApp, aí eu vejo que vale a pena, cada vez mais. Então, cada vitóriazinha que cada um de vocês tem e me manda mensagem, Aline, só para compartilhar com você. Isso daí faz com que eu queira fazer isso cada vez mais. Isso faz com que o meu projeto seja cada vez mais importante para mim e para todo mundo que passa por ele. Bom, recados dados, link para se inscrever na maratona lá na biografia do meu Instagram, e eu vou pedir para o pessoal do Cafeína Jurídica colocar nos grupos de novo, tá bom? Compartilhe um link de inscrição da maratona com todos os amigos que vocês querem também que saiam do lugar igual vocês. Bom, amigos, a gente vai receber agora, para a gente ter mais essa aula hoje, a Mônica de Oliveira, tá? A Mônica está em São Paulo. Tem alguém de São Paulo aí para dar um oi pra gente? Coloquem aí. Me digam aí de onde vocês estão falando. Alô, alô, de onde você está falando? Se tiver a galerinha daqui de Manaus, coloca aí Amazonas. Cadê a galera de São Paulo? Quero ver de onde vocês estão para saber até onde que a gente está chegando. A Mônica, gente, ela é uma advogada extremamente experiente. A Mônica é extremamente estudiosa, grande Valquíria de Jesus aí também, nossa super cafeinada do Cafeína Jurídica Online. Ai, como eu amo essa turma, tá? Então, olha só, aproveitem o tempo que a Mônica decidiu compartilhar, fazer essa doação. Adriana do Rio de Janeiro, ô, cidade linda, meu Deus do céu. Lorena aqui do Amazonas. Coloquem aí o local de onde vocês estão falando pra gente ir se conhecendo, e daqui, quem sabe, a gente já vai fazendo conexões, trabalhando. Olha aí, a Miranava. Falei errado, falei certo, não sei. Realizei minha inscrição. Aproveita e compartilha. Compartilha com todo mundo. Deixa eu chamar a Mônica aqui, que o assunto que ela vai trazer, gente, é contratos agora durante a pandemia. Né? A pessoa estava trabalhando, perdeu o emprego e continuou tendo que pagar aluguel. Como é que ficou essa confusão? Olá, minha amiga! Olá, tudo bem? Que prazer ver você! Que saudade que eu estava! Muita. Mônica, muito obrigado, amiga, por ter aceitado o nosso convite, por ter aceitado o desafio de colocar a cara na rua aqui para falar com todo mundo. Já te adiantando que a gente vai receber perguntas aqui, e tem muita gente que assiste a live no pós, né? Que faz as maratonas das lives e eles mandam perguntas depois. Eu já vou durante aqui te avisando que eu mesmo tenho várias dúvidas, né? Que não é minha área, eu atuo quase nada nessa área de contratos de aluguéis, mas eu já tenho as minhas próprias dúvidas e a gente vai somar com as dúvidas do pessoal que está vendo. E foi uma confusão, né? O contrato de aluguel, quem estava devendo achava que tinha direito de não pagar, e quem estava recebendo, e aí, doutora, e em mim ninguém pensa, eu vou tirar meu dinheiro da onde? Enfim, essa pandemia trouxe um cenário que a gente nunca imaginou imaginar, e nem por um período de tanto tempo, né? E não acabou, não acabou. As reduções salariais ainda estão ocorrendo. Aqui em Manaus a gente teve uma porrada muito grande, fomos assim um ponto fora da curva em relação a esses índices aí do país todinho, em relação à contaminação, e estão dizendo, não sei se é verdade, que eu não sou médica, que é nosso teve tal da imunização de rebanho, né? Que a gente já teria aqui um percentual altíssimo, já teria contraído aqui. E então nós seríamos talvez a primeira cidade a sair desse mapa aí da contaminação. Mas não sei, te confesso que não sei, que eu não sei nem se eu confio direito nesses números que a gente vê passando por aí.
a estrutura de hospitais públicos aqui extremamente deficiente. Eu tenho certeza que eles não conseguiam atualizar esses registros de uma maneira assim fiel, né? Mas enfim, esse tema, Mônica, é extremamente relevante. Eu já vou aqui deixar aqui você falar, só realmente para te agradecer a confiança dentro do Cafeína Jurídica, que lá o que eu recebo de vocês realmente, o que tem valor para mim é a confiança. Então, cada vez que eu abro uma turma, eu não durmo na noite anterior, porque eu fico imaginando quais são as vidas que vão passar por lá, entendeu? Quais são as histórias de vida, que nós fizemos a turma com 14 alunas, e 14 vidas diferentes, você viu, 14 objetivos diferentes, né? E a gente entra lá, todo mundo advogada, todo mundo de carteira na mão, uns mais experientes, uns menos experientes, mas você vê que a gente encontra um ponto em comum, né? Ali com todo mundo, que é a necessidade de conhecer novas ferramentas, uma nova forma de advocacia, e você viu que tinha colegas recém-formadas, colegas mais experientes, e aquela vitória de conseguir cobrar a consulta, de fazer o seu posicionamento, e você vê que é lapidar diamante, que vocês têm o conhecimento. Você tem uma bagagem incrível, incrível, de conhecimento de livro, doutrina, de rua, pelo tempo que você tem já de prática, tudinho, né? Então, ninguém melhor do que você para vir bater esse papo aqui com a gente. Então, Mônica, seja bem-vinda, obrigada pelo seu tempo, e vamos começar aí a conversar. Quer dizer, me explica aí qual foi assim, o impacto principal que a mudança desse cenário trouxe para esse tipo de contrato. Muito. Foi uma mudança, assim, ainda está refletindo, né? Por quê? Porque nós temos, primeiramente, boa tarde a todos. Aqui em São Paulo já estamos quase boa noite, né? Daqui a pouquinho acontece. Agradeço demais a todos e, mais uma vez, agradeço a você a oportunidade de estar aqui, podendo dividir um pouquinho, né, como uma forma de retribuição por tudo aquilo que eu recebi por meio do Cafeína. O Cafeína foi um divisor de águas na minha vida. Como você mesma mencionou, né, eu tenho a questão da experiência. São 11 anos de formado, 8 anos com o escritório sozinha, né, na luta diária da advocacia. Sim. Mas essa outra visão que ela é passada no curso do Cafeína, nós não recebemos em curso de graduação nenhum. No curso de graduação não te ensinam a precificar, não te ensinam a se posicionar no mercado, não te ensinam ao funil, né? A minha grande dificuldade... Funil que é a guerra, né, Mônica? Nós chegamos no funil. Chegamos no funil. É aquele que a gente está trabalhando. Então, assim, mais uma vez eu agradeço de coração. Saiba que, assim, a influência eu vou levar para o resto da minha vida. Que bom, minha amiga. Fico muito feliz mesmo. Tá igual a Lorena ontem. Tá igual a Lorena ontem. Ela disse, ai, gente, é tanta coisa, só façam, só façam, só façam. Só participando para saber. Né? Obrigada, minha amiga. Vamos lá. Imagina, vamos lá. Então, essa questão da locação é algo que, assim, eu tenho sido abordada meio que diariamente, seja até por familiares, como também por comerciantes, por amigos empresários. Por quê? Porque essa grande questão do reflexo da crise econômica no pagamento das locações. Exato. Então, assim, eu uso até como exemplo, a minha mãe, semana passada, ela mora num imóvel alugado, e ela comentou comigo, ela falou assim, Mônica, você não pode entrar com uma ação e pedir para diminuir esse aluguel, não? Porque a gente está na pandemia. Está todo mundo recebendo menos, não é justo você pagar o valor completo, integral da locação. Eu falei, mãe, não é assim. Como não é assim? O juiz não assiste o jornal? Ele não está vendo que ninguém tem dinheiro? Não tem pandemia lá na cidade dele, não, né? Então, foi assim, bem isso. Esse é o raciocínio, né? O raciocínio de todos. Então, assim, nós temos duas questões, né? A princípio seria a questão da locação residencial. Né? Muitos questionam, tá. Eu posso entrar com uma ação para discutir o valor da locação residencial? Sim, você pode até entrar com esse pedido de revisão de locação residencial. Desde que você comprove que
houve uma queda abrupta no número de locações na sua região. Então, você tem que comprovar que muitos imóveis estão desalugados, estão desocupados. E, em contrapartida, você também tem que comprovar o quê? Que os valores da locação na sua região, eles tiveram uma queda abrupta por causa da pandemia. Não basta só você alegar, entendeu? A questão da crise econômica. Você precisa demonstrar que isso refletiu também nas outras locações. Né? Muitos têm, a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, perderam o seu emprego ou ainda tiveram a redução da jornada e consequente redução da remuneração. Ainda está, né? Ainda não acabou. Não acabou. A gente não tem. Ontem eu vi uma reportagem, a China já está com 170 casos novamente. Então, assim, isso não vai passar tão rápido assim como nós gostaríamos e precisamos. Então, mas eu não posso chegar no judiciário arguindo esse tipo de informação, esse tipo de fato. O que eu... Certo. E até mesmo nos casos em que, por exemplo, a pessoa perdeu o emprego ou teve essa redução da jornada de trabalho. Isso, infelizmente, o Poder Judiciário ele entende que é uma questão subjetiva, é algo pessoal. Porque senão você poderia também entender que você não precisa pagar a sua conta de luz, sua conta de água, sua fatura de cartão de crédito. Exato, você a redução salarial ou perdeu o emprego. Então, assim, em situações de locação residencial, o que eu tenho aconselhado? Certo. Primeiro, analisar se o contrato ele é por prazo indeterminado. Porque se ele for por prazo indeterminado, você pode sim fazer, e você não tem como pagar. Mônica, não tenho como pagar, acabou meu dinheiro, eu vou ter que ir um mais barato. Ok, você pode, pelo Instituto da Resilição Contratual, resilição. Ou seja, resilição é quando você não tem o inadimplemento, né? Você tem só a manifestação das partes. Então, você pode, sim, fazer a resilição desde que você obedeça aquele prazo de antecedência dos 30 dias, que é o nome técnico é denúncia do contrato. Então, você precisa respeitar esse prazo de 30 dias, exatamente, fazer essa comunicação prévia, se o seu contrato for por prazo indeterminado. Agora, se o seu contrato ainda está em vigência, você, infelizmente, vai ocorrer o quê? A resolução. Resolução é a extinção do contrato por culpa voluntária ou involuntária de quem pediu a extinção. Então, eu vou dar um exemplo. Você fez um contrato de locação de 36 meses. E você está no 6º mês da locação, você está desempregado e, infelizmente, vai ter que pedir a extinção. Não tem como você conseguir mais prosseguir com essa locação. Então, você, infelizmente, vai ter que quebrar esse contrato de locação e, com isso, vai haver a incidência da cobrança da multa. Mas aí você pode pensar assim, poxa, mas multa aqui, qual a multa? Porque alguns contratos, dependendo de como eles foram redigidos, eles trazem uma certa dúvida em qual é a porcentagem da multa. Por quê? Porque o artigo 4º da Lei 8.245 de 91, ele não fixa nenhuma porcentagem, nenhum valor exato. A multa você sempre vai encontrar no contrato de locação. Eis aí a necessidade de você ter um contrato expresso, porque locação global você vai ter um grande problema. Então, se você tem o seu contrato lá expresso, você vai olhar lá, vai ter os valores e aí vai ter caso de multa. Você olha lá, por exemplo, e vê que tem uma multa de R$3.000 em caso de quebra de contrato. Como que você vai saber exatamente qual é o valor da sua multa? Você vai pegar esses R$3.000, vai dividir pela quantidade de meses do contrato, ou seja, divide por 36, você vai alcançar um valor. Esse valor você vai multiplicar pelos meses faltantes do contrato, que nesse caso, nesse exemplo, seriam 30. Aí você vai ter o valor da multa. Para poder encerrar aquilo ali, né? Sim. Que você vai pagar uma multa proporcional, porque você usufruiu parcialmente
né, Sim. do contrato. Você cumpriu Isso o parcialmente, então você contrato por prazo determinado, né? O no determinado. indeterminado tu já explicou. Agora, o indeterminado, se você está em dia, comunica com 30 dias. Então, Mônica, só para a gente deixar esclarecido aí para quem está assistindo, não vale aquela situação que eu e todo mundo, né, recebemos por WhatsApp. Doutora, eu tive redução de 25% no meu contrato, eu tive redução de 50% no meu contrato de trabalho. Doutora, meu contrato de trabalho foi suspenso, a gente vai receber só o benefício lá do governo. Eu posso mandar isso para o meu locador para ele também reduzir o meu contrato em 50%? Muita gente achou que essa redução fosse direta. Quer dizer, pô, mas ele sabe que eu reduzi. Ele não é obrigado a reduzir em nada. Então, a gente está vendo aí que obrigação direta dessa redução não existe, né, Mônica? Não. Obrigação direta. Não, por essa causa, não. E se ele tivesse sido demitido? Nem se ele tivesse sido demitido. Não, por Tem que quê? receber Porque muita. o espírito do contrato de locação, ele é o quê? Eu dou a posse, né? Eu, locador, dou a posse ao locatário para que ele, em troca, me remunere. Até porque, vamos, né, pensar o seguinte, com a pandemia, nós não podemos sair de casa. Então, você está usufruindo como nunca da sua residência. Então, como que você não, vai e ela, você não e perdeu a isso posse. daí, mas isso daí também é renda do dono do imóvel, né? Então, se você pensar, Exatamente. quer dizer, a renda do dono do imóvel é composta por, sei lá, um trabalho que ele tenha, mais o aluguel A e mais o aluguel B. Tem muita gente que acha Sim. também que o dono do imóvel é milionário e está fazendo aquilo por simples para irritar a concorrência, entendeu? Não. Ele tem aquela também estabilidade financeira. Então, quer dizer, eu entendo que o princípio da estabilidade financeira rege locador e locatário. Agora, e na prática, Mônica, o que tu viste assim na prática? Houve acordos, locatários cederam, ou ficaram irredutíveis? Ajuizou muita coisa em relação a isso? Conta pra gente como é que foi na prática para ti. Em relação à locação residencial, o que eu tenho sempre recomendado é o diálogo, é a conversa. Eu consegui Por vários quê? Porque acordos você também. é só na conversa, até porque assim, se você for discutir isso judicialmente, você vai ter custas, você vai ter que pagar o advogado. Muitas vezes uma boa conversa, ela vai poupar anos de uma demanda jurídica. Então, E às assim, vezes financeiramente nem compensa, né? Não, não. O que eu tenho recomendado, essa semana mesmo eu fiz uma proposta do que já vai ter um reajuste da locação agora no mês de agosto. Então, a proposta que eu fiz é que o reajuste seja postergado para o término da pandemia, para pelo menos dar um alívio. Porque esse reajuste ele vai ficar em torno de cento e poucos reais. Então, a proposta que eu fiz para a proprietária foi que ela prorrogasse esse reajuste a partir do término, ou pelo menos até o mês de novembro, para dar pelo menos um respiro para o locatário. E ela está analisando a proposta e eu creio até que consiga êxito nisso. Mas, assim, discutir isso no caso da residencial, eu confesso que está muito difícil, porque, como você mesma mencionou, a maioria das locações, elas são fontes de renda. E a pandemia, ela não atingiu só o locatário, ela atingiu também o locador. O locador também teve uma perda patrimonial e muitas vezes ele também teve uma redução de jornada de trabalho em consequência do salário dele. Então, ele também depende daquilo. Nós não estamos falando, por exemplo, uma demanda de alimentos que você tem o binômio lá da possibilidade e da versus necessidade. Não é a situação, nós temos um contrato. Então, por isso que, assim, e eu creio que o que a gente tem que priorizar é o que? A manutenção desse contrato, porque essa crise, ela vai passar. Né? E a gente não tem interesse nenhum
Essa semana mesmo, eu conversando com um comerciante aqui perto do escritório, eu falei para ele, você conseguiu a redução? Ele falou, olha, eu consegui sim a redução, e eu fui bem claro, ele não quis, ele não queria reduzir o locador, e aí ele foi bem claro com ele, ele falou, olha, tá vendo esse salão aqui do meu lado? Tá vazio e ele custa 1.500, eu pago 2.200 para você. Se você não reduzir, eu vou para cá. Na hora ele reduziu. Eu recebi também dos clientes isso, essa ameaça da rescisão, né? E o que realmente eu fiz também foram as tentativas de acordo. A gente realmente teve sucesso em tentativas de acordo, até com empresas. E o que eu vi, que essa tentativa de acordo, já fica aí para os advogados que estejam assistindo, ele é um serviço de advocacia extrajudicial, que a gente pode cobrar por ele. Então, eu tive um colega que disse, Aline, nem adianta pegar isso aí, porque judicialmente não vale a pena. A pessoa, se para pagar o judiciário e pagar meus honorários, ela pagaria o aluguel, então não vale a pena. Só que às vezes o colega esqueceu que ele pode cobrar um valor de honorários para fazer essa mediação, para fazer a petiçãozinha de acordo, para ficar no telefonema, para saber utilizar as ferramentas para fazer as ponderações, né? Isso daí já é um serviço de advocacia extrajudicial, que muita gente deixou escorrer pelos dedos achando que não valeria a pena, né? E a gente sabe, tem mercado para isso, a gente teve sucesso, e eu vi advogados que estavam fazendo isso e não cobraram, porque tem muito advogado que não enxerga esses atos de advocacia como uma forma de você ter receita para a sua advocacia, né? É aquilo que eu sempre digo lá no Cafeína. Por que ele ligou para um advogado, então, para falar sobre o contrato de aluguel dele? Porque o advogado entende. Por que ele ligou para o médico ou para o dentista? Então, se é algo que você vai usar a sua expertise, nem que seja para fazer 2 telefonemas, você consegue cobrar por isso aí, né? E, Mônica, fala aqui para a gente sobre o comercial. Tipo, o comércio ali de varejo mesmo, né? De pequenos comércios que tiveram um impacto muito grande, que fecharam. Eu tive muitos casos aqui, por exemplo, eu advogo muito para umas clínicas odontológicas, e eles têm muitas clínicas em bairro, né? E aí, sim, eles tiveram a obrigação do decreto estadual aqui de encerrar atividades total. Então, quer dizer, primeira coisa que eles voltaram ali, eu estou proibido de trabalhar. Não tem nada que a gente possa fazer com esse contrato, e aí aqui nós fizemos e tal. Mas me dá a tua opinião sobre isso. Hoje, passados 4 meses, né, dessa pandemia, o que eu tenho visto agora, não houve inicialmente uma resistência quanto à redução parcial da locação comercial no período em que havia a suspensão integral. A resistência que nós temos encontrado é agora nesse período de suspensão parcial. Eu vou usar como exemplo a academia que eu frequento. Eu estava conversando hoje com um proprietário e ele falou, Mônica, eu falei, como você conseguiu? Eu falei, e aí, como é que tá? Você conseguiu retomar? Conseguiu manter o desconto? Porque ele estava preocupado, ele abriu essa preocupação para mim. E ele comentou que o proprietário, ele foi claro, ele reduziu a locação em 50% até o mês de julho, e aí ele comentou com ele, comunicou, falou, olha, a partir de agosto eu quero o valor integral. Aí ele falou assim, mas, senhor fulano, olha aqui, o decreto só permite que eu trabalhe com 30% da capacidade de ainda alunos, tem isso. E que eu trabalhe 6 horas por dia. Eu não consigo. Como que eu vou conseguir pagar? Acho que deu uma travada. Travou? Voltou. Meu tá normal. Voltou. E aí ele falou assim, eu não consigo. Aí ele falou assim, tá, mas agora você pode trabalhar, antes você não podia. Ele falou assim, mas olha aqui o decreto, eu só posso trabalhar com 30%. Eu tenho ainda a redução de 70% da minha renda. Aí ele falou, eu lamento muito, mas você está aberto e agora você vai pagar. Então, eu tenho clientes que são pequenos empresários, porque nessa hora quem sofre mais é o microempresário. E que estão, assim, praticamente aguardando o recebimento da ação de despejo. Eles estão, assim, nessa
perspectiva, né? Por quê? Nós temos no judiciário, agora, especialmente aqui em São Paulo, do mês de junho para cá, uma série de... aumentou o número de despejos, de pedido de despejos, e também o número de pedidos de ações revisionais. Ah, fala um Ações pouquinho disso aí. revisionais. Como é que é a ação revisional? Você entra para revisar o valor do contrato? Explica aí para a gente, Mônica. Sim, você pode pedir a revisão parcial do valor da sua alocação, né, Ah, justificando essa questão, por exemplo, da redução, que você só pode estar podendo trabalhar com 30% da tá. capacidade, a restrição, tal, você tem que justificar isso e pedir essa diminuição parcial e momentânea, né, porque não é uma Ah, redução até o fim do total. contrato. É. Não, é uma redução referente ao período da pandemia. Tanto que, Tá. assim, as primeiras ações que foram julgadas, né, que estão, até assim, a base legal que você tem que utilizar para isso é o artigo 317, né, do Código Civil, não é caso de força maior, como alguns têm Hum, interpretado, uhum. mas sim o Eu caso do vi. 317, é porque você Aham. teve a mudança na base do negócio. Ou seja, quando você celebrou o contrato lá atrás, você tinha uma perspectiva de recebimento, você tinha a sua clientela, você tinha a sua projeção. E essa projeção ela foi prejudicada agora com o advento da pandemia e esses decretos, né, do poder público reduzindo ou até impedindo a abertura do negócio. Então, baseado nisso, você pode sim pedir a revisão deste contrato Aham. parcial. O juiz, a grande dificuldade que eu tenho visto é em relação a quanto você vai reduzir. Porque muitos até consultam, falam assim, Mônica, mas eu vou entrar com uma revisão, vai reduzir quanto? 50%? 30%? Quanto que é que vai reduzir? Não tem um valor exato. Por quê? Porque o juiz ele tem que levar em consideração quanto é a sua operação, quanto Sim. refletiu essa operação, essa pandemia na sua operação, se de fato você teve uma interrupção. Por quê? Nós temos visto muitas pessoas que acabaram migrando para o comércio eletrônico. Então, elas não estão podendo atender presencialmente, mas elas estão trabalhando normalmente pelo eletrônico, pelo e-commerce. Exato. Então, não pode uma empresa, por exemplo, que utiliza o e-commerce entrar com uma revisão, o juiz vai olhar e falar assim, peraí, mas você continua trabalhando, você Tá pode ter reduzido um faturando, né? pouquinho, está faturando. Então, assim, a grande dificuldade que nós temos encontrado é chegar num parâmetro dessa redução. Né? Isso vai analisar tudo, quanto refletiu. Então, você vai ter que trazer, por exemplo, no processo, quanto você faturava, quanto você está faturando agora. E o mais importante, né? O juiz, ele vai fixar, ele tem que fixar um termo para isso, para esse período da redução. Alguns casos em que acordos, né, caso de o extrajudicial, que é isso que eu sempre recomendo, né, processo para Uhum. mim é o último caso. Fazer o quê? Você pode muitas vezes combinar com o seu locador, você reduz, por exemplo, reduz em 50% e joga essa outra 50%, desmembra ele durante o contrato. Olha Então, aí. vamos usar, por exemplo, você tem 3 anos de contrato, você está no primeiro Sim. ano, dilui isso no contrato. Porque se você simplesmente você deixar de pagar, aí você já está dando munição, digamos, para ele entrar com uma ação de É. despejo, porque você quebrou a regra do pagamento do contrato. Na verdade seria uma maneira de prorrogar, né, Mônica? Sim, sim. Né? Quer Você dizer, não está né? falando que você Devo, não não quer nego, pagar e mas não paga. Você está deixa eu pagando. pagar mais para frente. É isso que eu acho que é a expertise que você tem que ter nessa área para ganhar dinheiro no extrajudicial. Porque aí você fazendo Sim, uma proposta dessa, eu sempre digo que o bom acordo, as duas partes têm que sair incomodadas. Num acordo onde uma parte está completamente confortável, não é um bom acordo. isso não Um é bom acordo. acordo, Isso não é os acordo. dois cedem e os dois ficam, poderia ter sido um pouco melhor. Foi um ótimo acordo. Então, quer dizer, Sim, adorei essa daí. Joga para frente, foi a proposta que até a Defensoria Pública fez aqui em Manaus para as escolas particulares. Eu troquei até uma ideia com a Cátia sobre isso. Eles fizeram uma redução de
acho que foi 20%, aí todo mundo achou que era uma redução. Não, 20% é um desconto agora para repor nos meses a partir de setembro, outubro, não sei o que, não sei o que. Então, quer dizer, joga para frente, quer dizer, os dois lados ficam um pouco incomodados, né? O dono do imóvel porque queria receber tudo agora e o inquilino porque acha que realmente não teria que pagar tudo, né? Ele realmente acha que aquilo, no fundo, é um pouco injusto com ele, né? Então, a gente tem, acho que, um ótimo acordo aí. E é aquela questão, né, que a gente tem que avaliar, e eu acho que a gente tem que ajudar o cliente a decidir em relação a isso também. Porque será que mais vale um despejo do que uma redução? Exatamente. E uma coisa que as pessoas, elas, nesse momento, acho que acredito que por influência de, né, de estar passando por algo que nunca, né, tivemos inédito para todos, pegou todos de surpresa, é a questão de que você não pode simplesmente falar, não, eu não vou pagar. Ah, eu vou entrar com uma ação para suspender a cobrança integral da locação até voltar, quando acabar a pandemia, eu volto a pagar o aluguel. Por que você não pode fazer isso? Por quê? Porque embora você está impedido, por exemplo, de atender os seus clientes, todo o seu estoque, todo o seu maquinário está dentro do imóvel. Então, vocês têm o uso parcial dele. Por isso, assim, essa questão de você propor ao locador que você prorrogue uma parte desse processo, desse pagamento. Eu posso até usar como exemplo assim, calcule, por exemplo, quanto você deixou de lucrar e faz uma proposta em cima daquilo que você não está lucrando. Mas você uma tem que fundamentação, uma fundamentação boa. Sim, porque assim, você não está deixando de utilizar. Né? Agora você não pode simplesmente falar assim, ah, não, a crise chegou, eu tenho que... Por quê? A crise chegou, só que você continua tendo que pagar os seus fornecedores, pagar os seus funcionários, né? Então, você está deixando de lucrar? Sim. E outra coisa que o judiciário ele não tem aceitado esse tipo de pedido de suspensão, porque ele entende o seguinte, que a saúde da empresa, ela depende também de uma educação financeira. Eu conheço várias pessoas assim que elas estão conseguindo sobreviver, por quê? Porque por trás há uma educação financeira. Então ela tem uma pequena reserva e com essa reserva ela está fazendo milagre. Falar o português, claro. Mas, Mônica, eu fiz muita na época da pandemia mesmo, eu fiz muita gestão de crise para microempresas, né? Para saber realmente, a pandemia veio com aquelas medidas provisórias trabalhistas. Mas qual que eu ia aplicar ali? Todas? Nenhuma? É igual para todo mundo? Então, eu fiz muito pacotezinho de gestão de crise para a gente fazer uma mini avaliação e poder dizer, olha, no perfil de vocês, a melhor saída é essa aqui, a mais barata, tal, tal, tal. E o que a gente viu? Que já vinha muita empresa doente financeiramente. Então, quer dizer, empresas que já estavam praticamente na UTI financeira. Então, uma empresa que está na UTI financeira não aguenta realmente nenhuma gripe. Foi para o brejo mesmo. Agora, empresas que a gente via que, por mais que fosse uma empresa pequena, ela não tinha um passivo trabalhista gigante, um passivo tributário gigante. Ela tem as contas dela, que ela produz, tem uma reservazinha. Essas empresas passaram muito melhor. É o que eu digo, né? Elas foram para o respirador, mas voltaram para a vida. Voltaram à vida, ficaram uns diazinhos ali no respirador, mas voltaram. Então, isso que tu disseste, realmente é uma ponderação que eu acho importante o advogado fazer. Porque, às vezes, o dono da empresa vem cheio de razão, cheio disso, cheio daquilo, e a pandemia... Tá, mas foi realmente a pandemia que te faliu? Em 15 dias, eu peguei um cliente desse. Aqui em Manaus, a gente... Por exemplo, eu fui para casa no dia 17 de março, né? Eu acho que foi mais ou menos por aí, de 7 a 18 de março. E aí eu peguei um cliente logo, março, abril, logo no início de abril. E tipo assim, completamente falido já da pandemia. Eu digo, mas foram esses 15 dias que faliram a sua empresa? 15 dias vai impactar numa folha de pagamento, talvez e tal. Então, quer dizer, a gente viu muito isso na prática, né? De você ter que lidar com essas questões e ter que explicar.
para o empresário, como é que funcionaria isso aí? Para o empresário que eu digo, o locador, o locatário, as duas partes, porque também a gente recebeu muita pergunta de dono de imóvel. Não sei se aconteceu Sim. contigo, mas eles chegavam, doutor, eu sou obrigado a diminuir isso aqui? Agora, quer dizer, quando já era o dono do imóvel que procurava aqui o escritório, a gente já tinha um poder de negociação maior, né? Aquele poder de convencimento. Olha, seu fulano, avalie, veja se na sua programação financeira é possível fazer isso aí. Eu sempre dizia isso, é mais barato que um despejo, tal, Sim. vamos jogar para frente, vamos prorrogar, né? Para a gente poder conseguir esses resultados melhores. E, Mônica, eu recebi algumas perguntas já sobre esse tema, e teve perguntas no sentido de se existiria a possibilidade legal de fazer a resolução desse contrato sem as multas. Tipo assim, olha, todo mundo sabe que a pandemia lascou todo mundo, né? Vamos deixar a multa para porque é aquele negócio, a pandemia não é culpa minha, mas também não é minha também. Então, a gente fica naquele ping-pong. Como é que ficou isso aí? Então, a resolução você pode sim, né, pedir a extinção, né, o termo correto, resolução, mas você pode pedir a extinção do seu contrato sem a inclusão dessas penalidades. É aquilo que eu falei, desde que você baseie o seu pedido no artigo 317, né, porque ele fala, ele é um artigo do Código Civil, 317 do Código Civil. Ele autoriza, né, que o juiz ele altere algo pré-determinado em razão de circunstâncias que eles estão passando agora. Então, é possível você negociar, sim, essa questão. Mas, lembrando, eu recomendo, né, que isso seja feito de forma extrajudicial, porque se você for entrar com uma ação, você tem que levar em consideração as custas iniciais, você tem que levar em consideração o tempo de processo, né? O que os judiciários falam, olhando assim minuciosamente, é a questão da inadimplência do período anterior. Eu vi hoje, só para você ter uma ideia, tem isso também, ele está né? puxando o histórico. Sim, ele está olhando o histórico. Alguns casos, eles estão Daquele devedor. colocando a decisão da tutela de urgência, eles estão dizendo o seguinte, eu quero ouvir o locador para saber se você já é um inadimplente ou não. Porque tem muitas pessoas que estão usando a pandemia como justificativa para deixar de honrar os compromissos, que na verdade não é. Ele já vinha de um passado um pouco complicado na área financeira. Já estava aí devendo um bocado, aí veio a pandemia. Quero rescindir por causa da pandemia. E isso o judiciário ele está analisando. Por quê? Porque ele está tentando trazer um equilíbrio. Né? Nenhum juiz, ele não quer a resolução do contrato, ele não quer a extinção. Por quê? Porque ele sabe que ali, por atrás de uma locação comercial, você tem trabalhadores, você tem famílias que estão envolvidas. Então, quando o empresário ele decide encerrar a sua atividade financeira, ele está, primeiro, matando o sonho, né, que ele tem aquilo, era o sonho dele, algo que ele lutou, que ele deu a vida dele, né, para poder conseguir. Então, assim, são sonhos que são abandonados, são vidas que refletem essa decisão na vida dos funcionários. Né? Muitas vezes o funcionário ele vai conseguir uma recolocação no mercado de trabalho e aquele empresário não. Porque ele vai chegar, ele vai procurar emprego, vai chegar a carteira de trabalho dele em branco. Zero experiência. Eu mesmo, mas se eu for procurar emprego hoje, você fala para mim, Mônica, cadê sua carteira de trabalho? Eu não sei. Eu não sei nem duas. Nem eu. Então, porque... Estamos complicados a nossa situação, olha, amiga. Complicada. Quem é que vai aceitar a gente? Porque eu vou aceitar, mas cadê a sua experiência comprovada? Eu vou ter que trazer os processos embaixo do braço, porque eu não tenho. Né? Então, assim, às vezes... Né, o funcionário ele tem mas o juiz ele tem essa consciência de que ele não quer encerrar o contrato, né? Ele quer conseguir. Por isso que a audiência de conciliação ela é tão recomendada para tentar achar um meio termo. Não, e a gente sabe que não é saudável uma cidade com lojas baixadas, né, com portas fechadas. É o pequeno comércio que move. Não são as grandes, gigantes indústrias.
O comércio, ele é movimentado, o dinheiro ali, ele roda na mão do pequeno empresário, da lojinha, do comércio, da padaria, da manicure, quer dizer, então é zero interesse, tanto do judiciário, todo mundo vê lojas baixando as portas, né, minha amiga? Amigos, olha só, já mandem aqui pra gente, já tá quase chegando, nossa, passou rápido demais essa live aqui, meu Deus do céu. Vamos começar a pedir para o Instagram um horáriozinho maior. Amigos, coloquem aqui as perguntas que vocês tiverem, que aí a Mônica já vai respondendo para a gente aqui de uma forma direta, tá? E, Mônica, tem uma outra questão também, deixa o pessoal já ir colocando perguntas aí para quem quiser, mas já vai me dando uma ideia aqui. Seria possível usar, por exemplo, a calção como uma válvula de emergência, assim? Porque tem muitos contratos de aluguéis, às vezes tem 15 mil, 12, 7 mil aí de calção, né? Às vezes é referente a 3 aluguéis. E aí como é que fica assim? Mas aí o dono do imóvel meio que vai perder a garantia que ele tinha, dá para trocar essa garantia, troca a calção por um fiador, fico confiando aí na palavra do meu inquilino. Como é que fica essa situação da calção? É possível. Alguns têm recomendado isso até em alguns casos. A grande questão é a seguinte, porque a praxe do mercado é pedir aqueles 3 meses, né, de calção, quando você não tem o fiador, porque vamos combinar, né? A última vez que eu fui atrás de um requisito de fiador, eles me pediram uma pessoa que tivesse 2 imóveis na cidade aqui da região. Não poderia ser imóvel litorâneo, não poderia ser imóvel cheio de restrições. Então, alguns optam por fazer essa calção de 3 meses. Né? E isso tem sido uma válvula de escape para alguns casos, né? Especialmente a residencial. Por quê? Porque você pode até pegar esses 3 meses e falar com o seu locador, falar assim, olha, você tem lá os 3 meses de aluguel, você tem 10 mil lá depositado, usa esses 10 mil para eu poder ter um respiro esses 3 meses. A grande questão é, né, essa questão da garantia, ela está prevista no artigo 54 da Lei 8.245 de 91. Então, quando o locador, ele usa essa garantia, o seu contrato perdeu, então ele não tem mais essa garantia. A grande discussão é, depois 3 meses, vamos contar que fez isso agora em agosto. Então, você vai ficar agosto, setembro e outubro. Em novembro, ele pode virar para mim e falar assim, eu quero 3 meses agora de novo, porque o contrato perdeu a garantia. Se isso não foi estabelecido por aditivo contratual, ele não vai poder. Porque aí ele não combinou antes o jogo, precisa combinar o jogo. Olha a necessidade do advogado para fazer um acordo desse extrajudicial. Olha a valorização da advocacia. Não façam verbal, pelo amor de Deus, não façam acordo verbal com o locador. Por quê? Senão, o que pode acontecer? Depois ele pode até entrar com despejo. Por quê? Porque você não tem mais a garantia. Então, ele pode, utilizando essa situação, entrar com despejo e pedir a desocupação sem ele pagar a multa, porque você não repôs a garantia. Por isso, o correto, você pode até recorrer a essa questão de usar a calção, só que coloque no papel, faça ele assinar que ele abre mão da reposição dessa garantia. Ou até se ele não abrir mão, que ele te dê, por exemplo, você tem mais 2 anos ainda de contrato. Então, que calcule, jogue para 2021 a reposição. Mas coloque isso no papel. Porque a Aline sabe, a grande dificuldade que nós advogados temos é em conseguir remendar aquilo que foi feito verbalmente. Infelizmente, nós não temos mais palavra. Né? Aquele recurso de, eu dei a minha palavra. Mano, tua palavra o vento leva. Tua palavra o vento leva. Assina aqui então, que a gente digitaliza, fica melhor. Então, assim, você pode pensar assim, eu vou consultar um advogado, mas ele vai me cobrar a consulta, ele vai me cobrar o aditivo. Então é melhor eu resolver, porque eu resolvo meus problemas e eu dou um jeito. Eu sempre dei um jeito, eu vou dar um jeito agora. Aí depois a coisa não acaba não caminhando da maneira como havia sido acordado,
você vai ter que pagar bem mais caro para o advogado resolver. Ele vai conseguir resolver, mas ele vai cobrar por isso. É o que eu digo, sai mais barato o preventivo. Uma consulta com o advogado, gente, é sempre mais barato do que qualquer prejuízo que você, pessoa física ou pessoa jurídica, pode ter. Sim. Então, a Sim. consulta jurídica, ela foi feita para isso. É igual a consulta do médico. Quer dizer, eu fui hoje lá no meu irmão, que é cirurgião vascular. Fui lá ver minhas varizes lá. Ele já resolveu o meu problema? Não. Mas existe algo que é dito naquela consulta, que a orientação feita vai mudar completamente. E já vai resolver um pouco o seu problema. Então, por isso que eu indico muita consulta. Vocês sabem disso, que lá no Cafeína eu sou a vampira da consulta, porque eu acho que, além de ser uma renda para o advogado extremamente necessária, ele é um serviço de altíssimo valor social. Sim. Altíssimo, tanto que empresários que criam o hábito, né, Mônica, de consultar o advogado, o civilista. Pô, eu tô com um problema aqui no meu contrato de aluguel. Eu vou lá com a doutora Mônica. Doutora Mônica, quanto é que é a sua consulta? Traga o seu contrato, traga a sua esposa, traga todas as suas dúvidas, coloca ali na mesa com a doutora Mônica, o cara sai de lá de peito tranquilo. Sim. Olha só a quantidade de soluções que você já propôs. Só que na live tu já trouxe um monte. Imagina dentro de uma consulta, né, minha amiga? Então, é extremamente óbvio, né? Mas só que a gente tem que escutar um de cada vez. Teve uma pergunta que passou aqui, Mônica, que eu acho que você já respondeu meio que parcialmente, mas bora lá. É do Walter. Quem está pagando parcialmente o valor do aluguel, como ficam os valores restantes? Acho que aqui deve ter sido um contrato de boca, será? Se o Walter ainda estiver aí e quiser esclarecer mais a pergunta... Se é algo verbal ou não, porque se você fez isso já por meio de um aditivo, o próprio aditivo ele já vai constar. Eu já vi situações em que houve a redução sem a necessidade da reposição dessa diferença, o locador... Uma redução mesmo, né? Não era uma prorrogação, né? Mesmo. Por exemplo, o exemplo que eu dei da academia, ele reduziu mesmo. Ele reduziu do mês de março até julho, ele cobrou 50%. Então, durante esses meses, ele não vai precisar repor esses 50%. Redução, descontão. A segunda proposta dele foi agora, nesse período do atendimento parcial, e aí ele falou assim, olha, então faz o seguinte, agora da redução, então não quer reduzir 50%, reduza 30%, e eu reponho esses 30% a partir de janeiro, que eu sei que vai ter época que aí o período que a academia tem mais alunos, aí ele se negou. Mas assim, ele está falando que foi por meio de contrato. O contrato deveria ter essa previsão. Não, porque quando você faz o contrato... O que é o contrato? O contrato, na verdade, é você colocar no papel tudo aquilo que foi conversado entre as partes e ali também você colocar todas as questões futuras, questões de penalidade, quem se descumprir, se não cumprir, quem é que paga, quando não paga. Porque quanto mais redondo o seu contrato for, menos dúvida você vai ter. Então, assim, pode ser essa questão que está passado despercebida no contrato. Walter, teria que realmente conversar com esse locador, ou se já conversaram, revisar essa conversa, se não tiver ficado muito claro, né? E talvez até já ir atrás, para caso tenha sido uma falha na hora da combinação, já faz outro aditivo combinando isso aí. Sim, porque senão você pode ter diversos. Depois ele vai ficar como valor pendente mesmo, né, Mônica? Sim, e além de ter essa questão da pendência, você vai ter a inclusão de todas as penalidades. Você vai ter multa, aí vai vir uma segunda discussão. A multa é só sobre a diferença ou a multa é sobre a integralidade da parcela, já que aquele aluguel foi descumprido? Aí você já abre um leque imenso. Por isso talvez que você tem que... A possibilidade de rescisão, né, Mônica? Porque, foi pago a metade, metade não é todo, não houve cumprimento integral. Sim, sim. Por isso que todo o contrato, ele tem que ser muito bem redigido.
Infelizmente, às Verdade. vezes as pessoas recorrem aos modelos, né, prontos lá do Google, e só que ele não vai analisar, né, Sai questões mais como caro. essa, porque os clientes até brincam comigo, eles vêm na consulta, aí eles falam assim, nossa, eu vim aqui para arrumar a solução, você só me fala de problema, porque eu começo, olha, tem que ser assim, porque pode acontecer assim. Não, ele é legal, você não conhece ele. Eu falei, olha, eu não custa nada, porque eu Aham. estou com ele já há anos. Aí eu, faz exatamente isso. É, uhum, é. Mas, mas ele não vai gostar. Aí eu vou falar assim, então você coloca a culpa no advogado. Fala que Né? fui eu. Adoro, é. Minha amiga, infelizmente nosso tempo é curto e já vamos encerrar aqui, que esse Instagram vai já derrubar a gente. Te agradeço novamente, agradeço todo mundo que acompanhou a gente aqui. É muito importante para a gente, amigos, esse apoio de vocês. É muita programação, é muito tempo que a gente doa aqui dentro, meu e de todo mundo que está trabalhando aqui nesse projeto, os convidados, o pessoal da equipe, todo mundo. Então, vocês estarem aqui com a gente, perguntando e aprendendo aqui com a gente, é o objetivo disso aqui tudo. A gente transforma isso aqui numa grande comunidade, que eu chamo de corrente do bem. Todo mundo que entra na corrente do bem fica contaminado e a gente fica com essa vontade de ajudar outro, de pegar na mão do outro, de puxar todo mundo para cima e simplesmente a gente recebe de volta. Nisso, o universo devolve para a gente todo esse bem que a gente faz pelos colegas, pelas colegas, pela comunidade da advocacia em si. Eu realmente tenho um grande sonho, que pode parecer utopia, de construir, nem que seja de grão em grão, de turma em turma, de live em live, de áudio em áudio, essa grande comunidade de advocacia com advogados fortes, advogados que cobrem pelo seu tempo, advogados que entendam o seu valor no mercado, advogado orgulhoso de dizer, de bater no peito e dizer, eu sou advogado e eu vivo da advocacia. Óbvio, cada um com seu conceito de sucesso, cada um com seu tipo de vitória. A minha vitória não é a mesma da Mônica, que não é a mesma do pessoal que está assistindo a gente. Por isso que eu digo que é um pente fino que a gente passa nas nossas decisões pessoais para poder refletir realmente num plano de carreira, em decisões profissionais, né, Mônica? Quero relembrar para vocês que essa live aqui com a doutora Mônica vai ficar disponível para a gente até o dia 9 de agosto, lá no grupo do Telegram. Quem já está lá no grupo do Telegram. Por que o Telegram, Aline? Porque lá a gente tem histórico. Você entra hoje, você assiste tudo desde o primeiro dia. Temos os 2 grupos do WhatsApp que eu acho até que hoje atingiram a lotação máxima. Eu já estou abrindo um 3º grupo, que é onde a gente manda os áudios. Os grupos do WhatsApp ficam abertos dia de segunda e quarta-feira. Eu quero ouvir vocês, quero ouvir o feedback de vocês. Lembrando que eu quero todo mundo não, eu quero só quem estiver interessado em se comprometer, tá? Na Maratona da Advocacia, no dia 4 a 9 de agosto, eu estou trabalhando muito para trazer para vocês um conteúdo muito peneirado, muito refinado, com muita coisa do Cafeína Jurídica, que ajuda muita gente. Essa é a verdade, é um método validado, mas que não é um passe de mágica, não tem fórmula mágica. É aquele negócio, né? Eu estava assistindo uma live de um professor, não tem atalho. Tem muita gente que passa a vida inteira procurando o atalho. Não tem, esquece, sai da fila. Desocupa o espaço, que tem gente que quer ocupar esse espaço. Então, se você te conhecer alguém que esteja realmente querendo se comprometer com o resultado, manda o link para ele, senão nem manda, porque a gente não quer espaço ocupado com pessoas que não estejam comprometidas, tá? O link tá lá na minha biografia do Instagram, vai lá onde tem a minha fotinha, a bolinha com a fotinha, bem embaixo tem um link azul. Nesse link você já entra nos grupos de WhatsApp, você já entra no Telegram. A live de hoje vai ficar disponível lá. Minha amiga Alice Siqueira, amo essa pessoa, ô coisa linda da minha vida, sempre aparece por aqui. Vai ficar disponível lá no Telegram. Minha amiga, faça a sua despedida, sinta-se abraçada. Muito obrigada pelo seu tempo, que aí daqui a gente já vai encerrar aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade e mais uma vez recomendo, né, quem ainda não teve a oportunidade, não pense 2 vezes. Pode abraçar o Cafeína, porque você pode ter certeza que você não vai se arrepender. Eu não me arrependo. Graças a Deus, é só para frente que a gente anda. Minha amiga, muito obrigada. O Instagram vai derrubar a gente em 10 segundos.
Fica com Deus, um Beijo. ótimo final de semana. Tchau, galera! Você também. Tchau, tchau.